Bom, pessoal, então nós chegamos em uma formulação onde a gente tem uma regrinha de sintonia para o nosso controlador. E a gente restou com um parâmetro de sintonia que o projetista deve escolher, que é a constante de malha fechada. Então aqui nós vamos discutir algumas ideias para levar a gente a pensar como escolher de forma ideal essa constante de tempo de malha fechada do nosso sistema. Então, basicamente, a gente vai pensar em dois casos, pessoal. O primeiro caso é quando a gente precisa de um controle rígido, ou seja, é um controle que tem uma resposta rápida, mas ainda assim apresentando uma boa robustez, né? Normalmente a gente fala disso quando a gente precisa de um controle mais rigoroso, assim, quanto a variáveis de processo que são restrições ativas da nossa operação, tudo bem? Já quando a gente quer um controle suave, a gente está falando de um controle que seja mais lento, certo? Mas com rejeição de distúrbio aceitável. Então é quando a gente não tem requerimentos tão rígidos de rastreamento de set point, por exemplo, níveis, ou então quando a gente tem variáveis que são irrestritas, são aquelas variáveis auto-otimizantes, por exemplo, né? E nesse caso aqui, vale até a pena a gente fazer um paralelo aqui e falar para vocês da pirâmide de controle, para a gente ter um melhor entendimento dessa situação. Normalmente a gente está acostumado a conhecer a pirâmide da automação, mas o controle especificamente também tem a sua pirâmide com uma hierarquia. Então olha só, pessoal, no nível mais baixo a gente tem o controle regulatório, que ele atua normalmente na escala de tempo de segundos, às vezes até milissegundos, dependendo do tipo de processo, também. O controle regulatório é aquele que efetivamente vai atuar no processo, mandando os comandos para as válvulas, para as bombas, para poder efetivamente realizar modificações no processo, certo? Se é um processo simples, o set point às vezes é setado ali pelo operador, ele deixa ali no controladorzinho um set point fixo e beleza, opera ali. Já em plantas mais complexas, o que normalmente acontece é a gente ter camadas superiores que enviam set points para as camadas inferiores. Então nesse exemplo aqui da pirâmide de controle, acima da camada regulatória, que normalmente é implementada com PID, a gente vai ter uma camada de controle supervisório, que já vai operar numa escala de tempo maior. Essa camada de controle supervisório, ela vai mandar set points para a camada regulatória, né? Percebe-se também que a variável manipulada da camada de controle supervisório são justamente as controladas da camada de controle regulatório, né? Essa camada de controle supervisório pode ser implementada, por exemplo, utilizando um controle preditivo baseado em modelo, né? Um MPC. Né? E acima da camada de controle supervisório, a gente vai ter uma camada de otimização local, que aí já vai se preocupar, por exemplo, com otimização de recursos econômicos. Bem? Então ela pode tentar minimizar uma função custo ali, onde esse custo representa valores de operação, certo? E a variável manipulada dela serão justamente as controladas do nível supervisório, tudo bem? Então essa camada de otimização local vai mandar set point para a camada supervisória, que por sua vez manda set point para a camada regulatória, certo? A camada de otimização local normalmente vai utilizar ali um RTO, um otimizador de tempo real, tudo bem? Para tomar esse tipo de decisão. Acima disso a gente vai ter otimização da planta, certo? Que aí já vai trabalhar na escala de dias. E o planejamento da produção, que vai trabalhar em termos de semanas, beleza, pessoal? Que também podem ser implementados utilizando esquemas de otimizadores, tudo bem? Para ficar mais claro, vamos dar um exemplo aqui bem simples, pessoal, para mostrar que a gente também trabalha diariamente com a pirâmide do controle. Imagina assim que a gente vai pegar nossa bicicleta e precisa sair de um lugar e ir para outro. Olha só, pessoal, o controle regulatório, que é o nível mais baixo, que vai atuar diretamente comandando os atuadores, que no caso da bicicleta é o nosso corpo para a gente se equilibrar e as nossas pernas para a gente pedalar, os braços para posicionar o guidão, etc. e tal, né? O controle regulatório é aquele controle que vai estar ali trabalhando na ordem de milissegundos e vai ter a função de equilibrar a gente na bicicleta, então não deixar a bicicleta virar e a gente cair. Mandando set point para esse controle regulatório, vai estar o controle supervisório, pessoal, que já vai ser uma escala de tempo um pouco maior, mas ele vai estar preocupado já, por exemplo, não mais em estabilizar a bicicleta, mas sim em efetivamente fazer a gente chegar numa velocidade adequada e também ter um guiamento dessa bicicleta. Então, por exemplo, é o controle que se preocupa ali, a gente vou manter ali uma distância do meio fio, vou me manter na faixa correta da ciclovia e assim por diante, né? E acima do controle supervisório vai ter
uma etapa de otimização local que vai ser, por exemplo, que vai escolher a minha rota. Então, eu quero sair do ponto A e chegar no ponto B. Então, qual é a melhor rota que eu preciso pegar? Escolhendo o caminho mais curto, mais fácil, com menos subida, enfim, se preocupando em minimizar uma função objetiva ali que vai melhorar a minha trajetória. Nós temos até como numa atividade simples, como andar de bicicleta, esse esquema da pirâmide do controle, pessoal. Falando de controle rígido, vamos exemplificar aqui o que são aquela questão de variáveis que são restrições ativas. Imagina o seguinte, pessoal, que a gente quer correr uma prova de 100 metros rasos no menor tempo possível. Se a gente vai fazer uma malha de controle para realizar essa tarefa, o que a gente vai tentar controlar? A velocidade, tudo bem? E aí, qual que vai ser o set point que a gente vai escolher para a velocidade? A gente vai colocar na velocidade máxima, já que a gente quer chegar no menor tempo. Então, quer dizer, se a minha velocidade pode ir de 0 até uma velocidade máxima, eu estou colocando ela na restrição dessa variável, também no limite dela, certo? Então, quando a gente está fazendo isso, a gente está precisando de um controle rígido. Por quê? Porque a gente quer chegar nesse set point o mais rápido possível e manter esse set point o mais rigidamente possível, aonde? No limite, na restrição da minha velocidade máxima. Para quê? Para que a gente consiga fazer esse percurso no menor tempo possível. Entretanto, pessoal, imagina que em vez de uma corrida de 100 metros rasos, a gente queira fazer uma maratona. Nesse caso, então, a gente não pode fazer a mesma estratégia. Por quê? Porque se a gente escolher ali, vou controlar a velocidade, ela vai ser minha variável de processo, e eu vou escolher colocar ela no limite. Então, eu vou tentar sair da largada e partir na velocidade máxima. Provavelmente a gente não vai conseguir chegar ao final da maratona, tudo bem? Então, nesse caso, a gente não precisa de um controle rigoroso, a gente precisa de um controle suave, a gente precisa até escolher melhor qual é a nossa variável de processo. Então, uma opção para a gente escolher, por exemplo, seria controlar a frequência cardíaca ao invés da velocidade, né? E aí a gente poderia monitorar a frequência cardíaca e usar ela como variável de processo para correr essa maratona. Então, a gente fala que é uma variável auto-otimizante, por quê, pessoal? Porque à medida que a gente vai caminhando, ela vai se adaptando à situação. Então, por exemplo, mantendo a mesma frequência cardíaca, a gente poderia aumentar a velocidade na hora que chega numa descida, diminuir a velocidade na hora que chega numa ladeira para subir, mas mesmo assim mantendo um ritmo aceitável, gerenciando o cansaço e garantindo que alcança o final da prova. Então, quer dizer, nesse caso ali a gente poderia ter um controle suave da frequência cardíaca. Por quê? Porque a gente não precisaria nem garantir que ela está exatamente ali fixa ali num valor. Ela poderia ter alguma variação para cima e para baixo, e essa variação seria aceitável, contanto que a gente conseguisse, obviamente, rejeitar perturbações, certo? Atuando ali na nossa velocidade. Então, pessoal, traduzindo isso, como é que a gente vai implementar essas ideias aqui usando o Sync? Para um controle mais arisco, a gente pode escolher, por exemplo, a constante de tempo igual ao θ, isso para plantas onde eu tenho um atraso de transporte significativo. Então, se a gente escolher uma constante de tempo igual ao atraso de transporte, isso vai ficar da seguinte forma: o ganho do controlador vai ser 1 sobre k, τ1 sobre 2θ, o tempo integral vai ser o mínimo entre τ1 e 8θ, e TD vai ser o τ2, certo? Então, isso aqui presumindo que seja um sistema de segunda ordem. Obviamente, se for um sistema de primeira ordem, τ1, τ2 é igual a 0, tudo bem? E aí a gente recai no controle PI, certo? Agora, se for um controle suave, pessoal, a gente não precisa escolher uma coisa tão agressiva quanto τC igual a θ. Nós podemos escolher um τC maior, né, para conseguir um controle mais lento, mas que dê um sinal de controle mais suave, tudo bem? Então a nossa válvula não vai ficar batendo ali, não vou ter pico assim de rotação na minha bomba, etc e tal, né? Menos sensibilidade ao ruído, por quê? Porque quando a gente tem ganhos mais altos, né, a gente vai amplificar também, por consequência, os sinais de alta frequência. Então o ruído lá da minha medição vai ser amplificado se eu tiver um ganho muito grande. E, obviamente, quando a gente fica mais lento, a gente fica mais robusto, né? Porque aquele trade-off, a gente não consegue ser ao mesmo tempo muito rápido e muito robusto, ou uma coisa ou outra.
Então, dito que se a gente chega numa situação onde a gente pode implementar um controle suave, na verdade a pergunta muda de figura. Então, dado que a gente quer alguma rejeição de distúrbio, qual a maior constante de tempo de malha fechada que eu posso escolher? Ou, alternativamente, qual o menor ganho do meu controlador que eu posso escolher? E aí, pessoal, para responder essa pergunta, a gente vai olhar para a rejeição de distúrbio. Imagina que a gente tem uma perturbação com amplitude D0 entrando na nossa planta, tudo bem? E a gente quer rejeitar essa perturbação de modo que na saída, quando essa perturbação entrar com amplitude D0, a gente veja na saída, no máximo, um sinal com amplitude Y máximo. Então, a gente pode mostrar, pessoal, e lá no paper do Skogestai ele mostra ali passo a passo, né? A gente pode mostrar que para garantir isso é necessário que o módulo de C de S seja maior do que o módulo de U0 sobre o módulo de Y máximo, onde o 0 é o sinal de controle que rejeita a perturbação, ou seja, o 0 é GD sobre G vezes D0, tudo bem? GD é a função de transferência da perturbação para a saída e G é a função de transferência do sinal de controle para a saída, certo? Isso daí tem que se manter para toda a faixa de frequência. Então, isso daqui, a gente olhando a resposta em frequência de um controlador PI ou de um controlador PID, a magnitude da sua resposta de frequência, nós vemos, né, que o ponto a gente vai ter a menor magnitude vai ser justamente um ponto onde tem o valor do ganho, o valor da magnitude da resposta em frequência vai ser igual ao ganho do controlador. Portanto, nós podemos escolher o ganho do controlador igual ao módulo de U0 sobre o módulo de Y máximo. Resumindo então, pessoal, a sintonia do SYNC a gente vai ser Kc igual a 1 sobre K vezes tal sobre θ mais tal C, onde tal C é a constante de malha fechada, e o TI vai ser o mínimo entre tal 1 e 4 tal C mais θ. Se a gente precisar de um controle rígido, a gente escolhe a constante de tempo de malha fechada igual a atraso. Para um controle suave, a gente vai escolher um Kc, né, um ganho, maior do que o 0 sobre Y máximo, para garantir a rejeição da perturbação na medida do necessário. Tudo bem? Então, a gente precisa apenas ter uma informação sobre a magnitude das perturbações que a gente espera ter no nosso sistema, certo? E, a partir daí, a gente encontrando o Kc, a gente descobre quem é o nosso tal C para poder encontrar o TI. Certo? Se for um sistema de segunda ordem dominante, a gente inclui o TD, ação derivativa ali, o TD igual a tal 2. Beleza, pessoal? Então, volto aí já com outro videozinho com um exemplo para a gente visualizar como é que utiliza a sintonia do SYNC, beleza? Até já!